E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e vamos finalizar o estudo do filo porífera, dos poríferos, parte 2, nessa aula, beleza? Então, pessoal, na aula parte 1 do filo porífero, a gente viu o cladograma, as características gerais dos poríferos e até mesmo a classificação, né, segundo a anatomia. Nessa aula, parte 2, a gente vai ver os tipos celulares que caem muito, pessoal, nas provas quando o assunto é os poríferos. A nutrição, que também cai um monte, tá? Como que esses animais adquirem, tá, os seus nutrientes para sobreviverem. E também a reprodução dos poríferos, beleza? Então, pessoal, vamos falar dos tipos celulares, tá? Lembrando que os poríferos não possuem tecidos verdadeiros, tá, pessoal? Então, eles apresentam células especializadas, tá, em algumas funções, mas que não formam tecidos verdadeiros, tá bom? Então, olha só, pessoal, vamos começar falando dos porócitos, tá? Cito, pessoal, cito quer dizer células, beleza? Cito é célula. Poro vem de buraco, abertura. Então, os porócitos são as células formadoras dos poros das esponjas, tá? Lembrando, pessoal, que as esponjas têm como aí grande característica ser animais filtradores, ou seja, esses animais eles filtram a água para conseguir ali o seu nutriente, tá? Como que essa água entra nas esponjas? A partir de poros, e esses poros, esses buracos das esponjas, são formados a partir de células, porócitos. Aqui, ó. Essa daqui é uma representação de um porócito, tá, pessoal? Esse branquinho aqui é o núcleo, tá? Porque são células eucariontes, né? Então tem núcleo. E aí a água passa aqui, ó, tá? Por esse canal. Então essas células formam poros, canais, a água passa por esse canal aqui. A segunda célula, pessoal, são os pinacócitos, tá? Pinacócitos. Os pinacócitos revestem, tá? As esponjas externamente. Externo, pessoal, quer dizer fora, tá? Então, o lado de fora dos poríferos das esponjas é revestido a partir de pinacócitos, tá? Então, aqui, olha só, eu estou representando, tá? Um pinacócito. Em branco, sempre o núcleo dessas células, tá? Os pinacócitos. Depois, pessoal, tem os amebócitos, tá? Os amebócitos são as segundas células mais perguntadas, tá bom? Quando os vestibulares querem perguntar sobre as células dos poríferos, tá? Pessoal, os amebócitos têm várias funções. Uma delas é a produção das espículas. Nossa, o que seriam essas espículas? Espículas são estruturas, tá bom? Que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas que não são células. São originadas a partir de células, amebócitos. Só que as espículas em si não são células, tá bom? Então, a produção das espículas vem a partir dos amebócitos. Os amebócitos são células totipotentes. O que isso quer dizer? Totipotentes são células que conseguem se transformar em qualquer outra célula, beleza? Isso é uma das informações que os vestibulares mais cobram referente a esse tipo de célula aqui dos poríferos, tá? Amebócitos. Então, os amebócitos são totipotentes, beleza? Como são totipotentes, os amebócitos conseguem se diferenciar em qualquer célula. Inclusive, eles diferenciam-se em gametas, tá? Gametas, pessoal, são as células germinativas, as células envolvidas com a reprodução dos seres vivos, beleza? Então, olha só, os gametas dos poríferos, tá? Eles surgem a partir dos amebócitos, tá? Então, os amebócitos se transformam, se diferenciam em gametas, beleza? Tá vendo quantas funções tem o amebócito? Bastante, né? Por isso que as provas gostam bastante de perguntar sobre eles. Uma outra função dos amebócitos, tá? É a distribuição dos nutrientes para as demais células, tá? Então, olha só, pessoal, os poríferos não são formados por tecidos verdadeiros, tá? Mas é formado ali por um conjunto de células, beleza? Como que esses nutrientes chegam nessas outras células? Os nutrientes chegam nessas outras células a partir dos amebócitos. Então, os amebócitos, ele fica ali distribuindo os nutrientes para as demais células, tá, pessoal? Beleza? Lembrando, pessoal, que esses nutrientes passam de célula a célula
a partir de difusão, tá bom? Vai se difundindo de uma célula para outra célula para outra célula. Quem que é a célula responsável por fazer esse tráfego? Esse tráfego, tá? É o amebócito que faz. Então, como se fosse ali um caminhão entregador, beleza, pessoal? O amebócito fica distribuindo. E aqui, olha só, tem uma imagem, né, representando o amebócito, tá? O branco, sempre o núcleo. Amebócito, diversas funções. Aí, pessoal, tem essa. Se você é aquela pessoa que vai guardar somente um tipo de célula, tá? Dos poríferos, tem que ser essa. Coanócito, coanócito. Essa célula é a célula específica dos poríferos. Pensou em porífero? Pensou em coanócito, beleza? Pensou em porífero, pensou em coanócito. Por quê? Porque essa célula faz o revestimento interno das esponjas, beleza? Interno. Então, o interior das esponjas é revestido de coanócitos. Pessoal, os coanócitos estão envolvidos com um fluxo de água lá na cavidade interna, beleza? A cavidade interna das esponjas a gente chama de átrio, beleza? Ou de espongiocele. Relaxa, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Mas o que eu quero que vocês saibam nesse slide é o seguinte. Essa célula, que é a célula mais característica das esponjas, os coanócitos, gera um fluxo de água no interior das esponjas, no átrio das esponjas. Logo, pessoal, a filtração, que é a maior característica das esponjas, dos poríferos, é feito a partir dessa célula aqui, dos coanócitos, tá? Então, peraí, professor, peraí, Jaguar. A filtração das esponjas só é possível por causa dos coanócitos? Exatamente, e eu vou explicar no próximo slide o porquê disso. E aqui, pessoal, olha só, a gente tem um coanócito, tá? A representação de um coanócito. Guarda, pessoal, tá? Esse coanócito, ó, o que é importante saber? Ele tem aqui em cinza, ó, um colarinho, tá? Beleza? Um colarinho. É por aqui que esses coanócitos conseguem capturar, beleza? O alimento. E também tem um flagelo aqui pretinho, ó. Esse flagelo, ele se movimenta, ele bate. E é por isso, tá, que esses coanócitos, lá no interior das esponjas, conseguem gerar um fluxo de água. Vou explicar isso melhor no próximo slide. Coanócito, pessoal, muito importante. Aí, pessoal, tem as espículas. As espículas é gerado a partir aqui em cima, ó, dos amebócitos, tá? Eu até coloquei isso aqui, ó, produção das espículas. Então, pessoal, as espículas, tá? Elas não são células, mas são estruturas formadas a partir dos amebócitos. Qual que é a função, né? Sustentação da esponja, tá, pessoal? Espículas está envolvida aí com a sustentação das esponjas. Então, aqui, olha só, eu coloquei uma espícula, tá bom? Perceba que não tem núcleo, não tem o branquinho, tá? Por quê? Porque não é uma célula. Espículas não são células. Fechou? Então, pessoal, vamos entender como que ocorre a nutrição, né? Nutrição é a forma com que as esponjas conseguem, né, adquirem o seu alimento que está presente no meio, né? Então, vamos entender, ó. Isso daqui é uma imagem, tá, autoral que eu fiz, beleza? Tá? E aqui, olha só, tem os tipos de célula, né? Os pinacócitos, ó, que reveste os poríferos externamente, por fora, né? Tem aqui os amebócitos, aqui em amarelo, ó, tá? Que são as células que têm diversas funções, inclusive distribui, né, os nutrientes para as demais células. Os porócitos, né, que são essas células verdes, que é por onde a água vai entrar, beleza? E somente entrar, a água não sai pelos porócitos. Acho muito bom vocês saberem disso. Os coanócitos aqui, ó, os coanócitos, né, que são as principais células dos poríferos, responsáveis pelo revestimento interno, beleza? Aqui, ó, revestimento interno das esponjas. E tem também as espículas, né, ó, aqui em pretinho, ó. As espículas são formadas a partir dos amebócitos, tá? E as espículas não são células, beleza? Uma outra coisa muito importante de saber é o seguinte. Aqui no interior das esponjas, tá? Essa cavidade aqui interna das esponjas tem um nome. A gente pode chamar essa cavidade aqui interna de espongiocele, ou átrio. Vou escrever isso para vocês. Então, aqui, ó, espongiocele
espongiocele ou átrio, tá, pessoal? Ou átrio. Peço desculpa pela letra, tá? Mas dá para entender, tá bom? Que eu tô escrevendo aqui, não num local muito adequado, tá bom? Então, olha só, o interior das esponjas pode ser chamado de espongiocele ou átrio, beleza? Ou átrio, tá bom? Então, é aqui que a água vai cair quando entra pelos poros, beleza? Uma outra região muito importante de vocês saberem é essa região aqui em cima, pessoal, que é por onde a água sai. Ah, professor, então a água ela sai pela região de cima da esponja, e não pelos poros? Exatamente, tá? Essa região aqui em cima, pessoal, tem um nome, tá? Essa região por onde a água sai tem o nome de ósculo, beleza? Ósculo. Vou escrever aqui para vocês, ó. Ósculo, beleza? Ósculo. Pessoal, desculpa, tá? O interfone tocou. Espero que você não tenha assustado você que está assistindo o vídeo, tá? Então, pessoal, vamos continuar. Olha só. A água, ela vai entrar pelos poros, tá bom? Pelos poros aqui, ó. Beleza? Só entra, tá? A água não sai pelos poros. Muito importante saber disso para não cair em pegadinhas na hora do vestibular. Essa água que está entrando aqui pelos poros, ela tem nutrientes. Pessoal, nutrientes presentes na água, beleza? Então, tá entrando aqui, ó, água com nutrientes, beleza? Tá. O que vai acontecer? Os coanócitos, que são as principais células aqui do revestimento interno das esponjas, ó, vem aqui comigo, segue meu laser, ó. Essas células apresentam flagelos, beleza, pessoal? Apresentam flagelos. Esses flagelos, eles vão ficar se movimentando, vão ficar batendo. O que acontece? Acontece que no momento que esse flagelo começa a bater, gera um fluxo de água. A água fica se movimentando aqui na espongiocele, aqui no átrio, tá? Que louco, professor! Ela fica se movimentando. No momento que essa água fica se movimentando, ó, volta aqui no meu laser, tá? Volta aqui no coanócito. No momento que essa água fica se movimentando, tá? As partículas de nutrientes, tá bom? Ficam se movimentando também no interior do átrio, da espongiocele, da esponja. Acontece que os coanócitos aí conseguem absorver esses nutrientes. Por isso que então os coanócitos são importantes na absorção dos nutrientes? Exatamente. Onde que isso acontece? Acontece nessa parte cinza aqui do coanócito, chamado colarinho. É um colarinho, tá, pessoal? Então, o flagelo bate, a água se movimenta, né? Gera um fluxo de água, e aí o coanócito absorve os nutrientes a partir do colarinho. Fácil, né, pessoal? Aí, pessoal, depois que essa água, né, ela foi bastante movimentada dentro da espongiocele do átrio, tá bom? Que ocorreu, então, o processo de filtração, tá, da água, para que o animal consiga ali os seus alimentos, beleza? Seus nutrientes presentes na água. Essa água tem que sair, tá? Por onde que ela vai sair? Ela vai sair aqui pelo ósculo, beleza? Então, é por aqui que a água sai desses animais, tá bom? Muito interessante, né? Então, a água entra pelos poros, água se movimenta a partir do batimento flagelar, do batimento dos flagelos do coanócito aqui na espongiocele, beleza? Os nutrientes são absorvidos pelos coanócitos a partir do colarinho, tá bom? E a água depois sai pelo ósculo, sai por aqui, tá? O interessante, pessoal, é que aí os coanócitos, né, aqui, eles vão passar esses nutrientes por difusão, tá? Para os amebócitos aqui em amarelinho, beleza? Então, vai passar os nutrientes por difusão. Esses amebócitos aqui amarelinho, eles vão ficar distribuindo esses nutrientes para as demais células, como os porócitos, como os pinacócitos, até mesmo para outros amebócitos, e às vezes ajudando aí a nutrir até mesmo os coanócitos. Muito interessante, né, pessoal? Então, essa é a nutrição, é assim que ocorre a captura do alimento, tá? Das esponjas. Lembrando que esses animais são filtradores. E agora vocês viram como ocorre a filtração. A água entra pelos poros, gera um fluxo na espongiocele, coanócitos absorve esses nutrientes, a água sai pelo ósculo, tá bom? Fique esperto que isso pode cair na sua prova.
Pessoal, então para finalizar aqui a nossa aula, vamos falar da reprodução dos poríferos, tá? Como que eles fazem para poder gerar aí novos descendentes, tá bom? E aí, pessoal, olha só, tem dois tipos de reprodução, tá? Os poríferos podem fazer uma reprodução assexuada, ou seja, gerar descendentes clones, tá? Idêntico aos que geraram aos pais, tá bom? Assexuada. Ou uma reprodução sexuada, tá? Onde não gera descendentes clones e aí tem uma maior diversidade, uma maior variabilidade genética, tá bom? Vamos começar então pela assexuada, tá? Olha só, pessoal, vou começar aqui falando do brotamento, né? Como que é essa reprodução por brotamento? Então, olha só, pessoal, vou desenhar aqui uma esponja, tá? Ó, uma esponja genérica, beleza? Ó, desenhar o ósculo dela aqui, tá? Beleza. Essa esponja, pessoal, ela vai passar por brotamento, né? Ou seja, eu vou desenhar ela aqui novamente, ó, tá bom? Deixa eu desenhar aqui o ósculo dela, tá. Como assim brotamento? Ó, vou fazer de outra cor para ficar mais didático. Vai surgir, pessoal, um brotinho. O que que é um brotinho? É uma esponjinha menorzinha, um clone dela mesma aqui, tá vendo? E aí, pessoal, olha só que interessante o que que vai acontecer. Essa esponja aqui menorzinho, que a gente chama de broto, vou colocar o nome aqui, ó, tá? Esse aqui é o broto. Por isso que é brotamento, professor? Exatamente, por isso que é brotamento. Esse broto, ele vai cair aqui, tá? No substrato. O que que é substrato? É o chão, é o solo. Vai cair aqui no substrato, beleza? E aí, pessoal, esse broto, ele vai aumentar de tamanho, tá bom? Dando origem aí a uma esponja adulta, beleza? Então, esse é o brotamento, surgimento de um broto, tá? A qual esse broto se separa da esponja mãe, tá bom? Aqui, até dar origem a uma esponja adulta. Brotamento, reprodução assexuada. Uma outra, pessoal, uma outra reprodução assexuada é a regeneração ou fragmentação, né? Como que ocorre essa regeneração e essa fragmentação? É o seguinte, ó. Aqui, pessoal, tem-se, né, uma esponja adulta. Vou desenhar uma esponja adulta aqui, ó, tá? Vou desenhar uma esponja adulta aqui. Tem uma esponja adulta. E essa esponja adulta, pessoal, ela passou, tá, por fragmentação, ou seja, ela foi picada em pedacinhos, tá? Olha só, pessoal, né? Tem aquela ideia de que uma esponja, se você passa ela por uma peneira, cada pedacinho vai dar origem a uma nova esponja. Isso é verdade, tá? Então a gente pega uma esponja dessa aqui, ó, e meio que picota ela, tá bom? Passa ela aí por fragmentação, deixa ela aí, ó, em vários e vários pedacinhos, tá bom? Aqui, fragmentou. O que que vai acontecer? De cada pedacinho desse, pessoal, vai ser originado uma nova esponjinha. Tá bom, ó, uma esponjinha aqui, uma outra esponjinha menorzinha aqui e uma outra esponjinha menorzinha aqui, tá? Cada esponjinha dessa daqui vai crescer e dar origem a uma esponja adulta. Por isso que é fragmentação ou regeneração, tá? As esponjas aí têm uma grande capacidade de se regenerar, de se fragmentar, tá bom? Lembrando que se você passa uma esponja dessa, bate no liquidificador, cada pedacinho dela, cada fragmento, vai dar origem a novas esponjinhas que vão crescer e virar adulta. Fragmentação ou regeneração. E por último, pessoal, temos a gemulação, que é a formação de gêmula, né? Professor Jaguar, o que que são gêmulas? Gêmulas são estruturas de resistência. Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, uma esponja. Vou desenhar aqui de outra cor, tá? Para não confundir. Vamos imaginar aqui, ó, uma esponja adulta, tá bom? Aqui tem uma esponja adulta. Essa esponja adulta, vamos supor que ela é uma esponja, né, de água doce. Tem pouquíssimas esponjas de água doce. Existem algumas. Vamos imaginar que, às vezes, esse ambiente ele não fica propício, tá, para essa esponja sobreviver. O que que vai acontecer? Ela vai morrer? Não. Ela vai passar, tá, pela fase de gemulação. Ou seja, essa esponja aqui, ela vai dar origem a uma gêmula, tá? O que que é gêmula mesmo? Gêmula é uma estrutura de resistência, tá bom? Para esse bicho não morrer, para esse animal não morrer. Então, aqui vai ser gerado uma gêmula. Vou desenhar aqui uma gêmula para vocês. Então aqui, pessoal, ó, uma gêmula, tá? Nossa, ela é quase do tamanho da esponja? Não, ela é muito menor, tá, pessoal? Eu desenhei aqui só para ficar didático, mas ela é muito menor do que a esponja madura, tá bom? Então, olha só, essa esponja aqui, tá? Ela tá num ambiente que não tá mais adequado para ela sobreviver e gerou a gêmula, tá? Dentro dessa gêmula, pessoal, tem uma massa de células, tá?
uma massa de células aqui no meio, ó. Uma massa de células, tá? O que vai acontecer? Essa gêmula, com essa massa de célula, vai ficar no ambiente. Beleza? Vai ficar no ambiente. Quando o ambiente ficar propício de novo, tá? Essa gêmula aqui, ó, essa massa de célula azul, tá? Vai sair aqui no ambiente, tá? Ou seja, essa gêmula, ela vai estar dormindo, vai estar em dormência, tá? E aí, quando voltar a água, o ambiente ficar normal, essa massa de célula azul vai sair para o ambiente, beleza? Novamente, e esse ambiente agora estando propício, essa massa de célula aqui, que estava dentro da gêmula, vai originar novamente a esponja, tá, pessoal? Então, a gemulação é uma forma de se proteger quando o ambiente não está adequado para a sobrevivência, beleza? Para sobrevivência. Então, assexuada, brotamento, regeneração ou fragmentação e gemulação, tá bom? Aí, pessoal, a gente chega, né, na última forma de reprodução, que é a reprodução sexuada. E aqui é o seguinte, ó. Aqui, imagina, né, que tem duas esponjas, tá, pessoal? A maioria das esponjas são hermafroditas, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a maioria das esponjas, ao mesmo tempo, consegue produzir o gameta masculino e feminino ao mesmo tempo. Um indivíduo consegue produzir gameta masculino e feminino ao mesmo tempo. Diferente do ser humano, né? Onde tem alguns indivíduos, os machos, que conseguem produzir espermatozoide, e as fêmeas que conseguem produzir o óvulo, tá? As esponjas não, é tudo numa mesma, consegue fazer, bonitão, tá? O que acontece? Acontece o seguinte, ó. Na sexuada, uma esponja dessa daqui produz os espermatozoides, tá bom? Gameta masculino, ó. Esses espermatozoides, eles vão ficar presentes na água, tá? Aí, pessoal, esses espermatozoides, eles vão entrar a partir do poro, tá bom? Numa outra esponja, tá? No momento que esse espermatozoide agora ele tá lá dentro de uma outra esponja, tá? O que vai ter lá? Vai ter nessa outra esponja, nessa nova esponja, o óvulo aqui, ó. Desenhei aqui, ó. O óvulo, ó. O óvulo, beleza? E aí, pessoal, esse espermatozoide, ele vai fecundar esse óvulo. Vou fazer um maisinho aqui, ó, tá? Então, esse espermatozoide, ele vai fecundar esse óvulo, tá bom? E gameta com gameta dá zigoto. Então, vai sair aqui dessa esponja um zigoto, que no caso é uma larva, tá bom? Ó, uma larva, beleza? Para quem, pessoal, tem específica de biologia, né? Vai prestar aí biologia, medicina, alguma área da saúde, psicologia, tá bom? Biomedicina. Então, é bom saber que essa larva aqui, ela tem um nome, tá? Essa larva, ela chama anfiblástula. Anfiblástula. Anfiblástula, tá bom? E essa larva, pessoal, ela é móvel, tá? O que vai acontecer com essa anfiblástula? Essa anfiblástula, ela vai, beleza? Ela é móvel, ela vai chegar num ambiente propício para ela, tá? Vai ali chegar num solo, num substrato, num ambiente propício. Essa anfiblástula, então, vai dar origem a uma nova esponja. Essa nova esponjinha, ela vai crescer, ficar adulta, tá bom? E continuar o ciclo de vida, tá bom? Podendo aí fazer uma reprodução tanto sexuada ou tanto sexuada aqui embaixo ou assexuada, né? Formação de clones, né? Que eu representei aqui em cima, beleza? Então, essa nova esponja agora, ela pode produzir espermatozoide, tá bom? E fecundar aí uma outra esponja, ou ela pode também gerar nela, tá? Quando ela estiver madura, um óvulo e receber espermatozoides de uma outra esponja, gerando a anfiblástula, essa anfiblástula, tá? A dicção hoje está horrível, né, gente? Essa larva aqui imóvel, a anfiblástula, pode cair no substrato e dar origem à nova esponja. E assim continua o ciclo sem fim. O ciclo da vida das esponjas, beleza? Pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. A gente acaba aqui a unidade 2 da apostila, beleza, família CPV? Acabou então o filo porífera. Na próxima semana a gente vai falar do filo quinidária. Vamos começar a falar de água-viva, dos quinidários, tá bom? Unidade 3. Espero vocês lá. Forte abraço. Valeu. Fui!